Retomamos o nosso estudo do módulo Ética Moderna e Clássica depois da Virtude, do curso de Filosofia do site Dialético. Esta é a aula 2, em que nós vamos estudar o emotivismo como causa da desordem teórica e prática moral contemporânea que nós estudamos na aula passada, a aula 1. Na aula passada, nós vimos que é necessário estudarmos a ética como disciplina principal da filosofia. Eu disse que a filosofia nasceu de uma reflexão ética e, de fato, nós vamos ver na aula 5 a origem da filosofia como reflexão moral em diálogo com os sofistas e os poetas acerca do significado das virtudes. Sócrates nada mais fazia do que questionar os seus co-cidadãos, seus compatriotas, do significado das virtudes. Nesse sentido, a filosofia nasce como filosofia moral, se nós reconhecemos a origem da filosofia como sendo a origem socrática, platônica. Nós vimos que MacIntyre é um autor contemporâneo que soube, como poucos, refletir radicalmente a crise atual do pensamento e da prática moral a partir da sua história e da sua tradição. E por isso, esta obra, Depois da Virtude, é uma das mais compreensivas, das mais abrangentes obras de filosofia moral do século XX, como, por exemplo, as fontes do Self, do Charles Taylor, que é um autor em muitos aspectos afinados com o MacIntyre. Ambos são considerados, numa certa classificação, que é reducionista, como comunitários, como críticos comunitaristas do individualismo liberal, atomizante e fragmentário. Nós vimos que esta obra, Depois da Virtude, responde a uma certa inquietação que o autor tem na sua trajetória intelectual acerca do individualismo liberal, que primeiro ele achava poder ser solucionado ou superado pelo marxismo, que ele associa no primeiro momento ao cristianismo. Nós vimos que depois ele se insatisfaz com isso porque o marxismo continua sendo um herdeiro da modernidade, o marxismo continua recaindo nos mesmos vícios que ele gostaria de superar do individualismo, do relativismo e mesmo do cinismo moral. Bem, o que ele percebe é a necessidade de resgatar a força intelectual da ética clássica, a partir dessa noção de virtudes que ele vai associar à noção de práticas, de instituições, de narrativas e de tradição. Então, há uma conceituação do próprio MacIntyre da palavra virtude como palavra-chave da filosofia moral que se desdobra numa verdadeira sociologia de compreensão da sociedade como um todo, necessariamente histórica, necessariamente a partir de uma narrativa tradicional, de uma representação que a própria sociedade faz de si. Então, esse projeto que nós podemos chamar de projeto da obra Depois da Virtude parte de um diagnóstico que nós começamos a ver na aula passada. E eu disse que esse diagnóstico é exatamente o diagnóstico da fragmentação, de um quebra-cabeça que, unido, não compõe nenhuma imagem unitária e coesa, de peças dispersas que não se juntam, que não se ordenam, que não se harmonizam e que, portanto, não há uma coesão social, não há uma comunidade moral e, portanto, não há virtudes. E não havendo virtudes, nós não temos critérios de pensamento e de ação moral. E nós estamos, então, abandonados, por assim dizer, às nossas emoções subjetivas, as nossas percepções individuais. E isso é o emotivismo, que ele considera ser a causa imediata da desordem teórica e prática moral contemporânea. Ora, em primeiro lugar, o emotivismo pressupõe um clima de incomensurabilidade conceitual.
em que, quando nós começamos a dialogar e conversar sobre assuntos morais relevantes, nós partimos de pressupostos ou de premissas tão diferenciadas e tão incompatíveis que nós nunca chegaremos a conclusões convergentes. E isso se percebe no caráter defensivo e contraofensivo dos debates morais contemporâneos. Debates que são marcados pelo ataque e pela vitimização. Debate que MacIntyre considera ser debates estridentes, de pura afirmação e contra-afirmação. Debates em que claramente uma parte não convencerá a outra e que apenas tentará neutralizar o seu argumento, não por vias intelectuais, não por vias filosóficas, mas simplesmente por vias políticas de afirmação do poder. Ora, os argumentos morais parecem não ser solúveis, não ser resolvidos publicamente. Eles são debates intermináveis. Isso é muito importante para o diagnóstico de MacIntyre. É como se nós estivéssemos condenados à inconclusividade, à interminabilidade, à inexauribilidade dos debates morais. E isso quer dizer que há uma inquietação de uma arbitrariedade. Ou seja, tudo parece arbitrário, tudo parece subjetivo, tudo parece parcial e tudo parece um choque de vontades antagônicas. Cada vontade determinada por um conjunto de opções arbitrárias próprias. Então, nesse sentido, não há ética, nesse sentido, não há filosofia moral, há apenas política no seu sentido mais cru, mais bruto de poder. Justiça é a vontade do mais forte, diz Trasímaco, o sofista que conversa com Sócrates no começo da República de Platão. Dirá Cállicles, um sofista num diálogo chamado Górgias, de Platão, que a inteligência deve ser usada para dominar as outras pessoas, ou seja, a inteligência retórica, e que esse domínio deve ser para satisfazer os desejos individuais ilimitados. Bem, se Trasímaco estiver certo e a justiça for a vontade do mais forte, se Cállicles, o sofista representado na terceira parte do Górgias de Platão, estiver certo, não há ética, não há filosofia moral, não há muito o que se fazer do ponto de vista ético. Há apenas uma rendição e uma derrota à força bruta e à astúcia do mais forte. Bem, MacIntyre reage a esse quadro cínico, relativista e sofista em nome da filosofia clássica e da ética clássica. E, nesse sentido, o projeto dialético tem em MacIntyre um autor fundamental, porque o projeto dialético também acredita na ética clássica e na filosofia, na sua dimensão e na sua força de reflexão para, se não resolver, mas pelo menos compreender os dilemas morais que nós estamos inseridos, e a compreensão é o primeiro passo para uma possível resolução. Esses argumentos, eles são, segundo MacIntyre, de alguma forma cínicos, porque eles se apresentam como racionais e impessoais, mas na verdade eles são ideológicos no sentido deles poderem ser desmascarados e deles poderem ser desmistificados por uma crítica. E tem mais, esses argumentos, eles têm origens históricas diversas. Eles têm matrizes tradicionais do que ele chama de investigação, e que ele chamará na sua obra seguinte de racionalidade diversa. E se nós temos racionalidade, estruturas de pensamento moral, investigação moral diversas, é claro que nós não vamos nos entender, nós não vamos sequer compreender o que os interlocutores estão dizendo. E ele considera que o tratamento anti-histórico da filosofia acadêmica é um sintoma dessa crise. Porque a filosofia acadêmica não considera as tradições, não considera a hermenêutica dos horizontes interpretativos nos quais estão inseridos as filosofias morais, as éticas. Então, essa questão essencial precisa ser refletida.
É necessário uma dialética que alcance essa complexidade e que pense essa complexidade. E essa dialética, ela tem que ser histórica, ela tem que buscar as causas históricas desse fenômeno. E é isso que o MacIntyre começa a fazer. E ele, de forma bastante honesta, desdobra as suas hipóteses e apresenta as suas hipóteses. A primeira delas é esse diagnóstico. Nós precisamos, então, a partir desse diagnóstico, entender suas causas. É como se nós percebêssemos que há uma doença, que há sintomas. O sintoma é que nós não nos entendemos. Primeiro sintoma. Isso é uma crise. Isso não faz sentido. O segundo sintoma é que nós não compreendemos por que nós não nos entendemos. Essa desordem, ela é teórica e prática. Então, nós confrontamos as nossas ações, as nossas posições, e a moral passa a ser vista como posição. Qual é a sua posição? Direita ou esquerda, conservador, liberal, progressista ou tradicionalista, e acha que essas posições estão contrapostas e nós não entendemos de onde procede tradicionalmente essas posições. Ele pensa, bem, qual é a causa dessa desordem? Vamos chamar assim, a causa imediata. Ele atribui ao emotivismo. Então, nos capítulos 2 e 3 da obra, nós já vimos sinteticamente o prefácio e o capítulo 1, que é essa ideia inquietante de que esses fragmentos não compõem um quadro unitário e geram debates intermináveis, que não têm solução teórica e, portanto, muito menos terão solução prática, tem como causa o emotivismo. E o que é o emotivismo? Isso aqui é muito importante para a economia da obra e para a reflexão do MacIntyre. O emotivismo é o resultado mais direto e mais claro da ética moderna. Individual, liberal, subjetiva, relativista, fragmentada. O emotivismo é a metaética ou a reflexão epistemológica sobre a natureza dos juízos morais que afirma que todos os juízos morais valorativos são expressões de preferências pessoais ou sentimentos subjetivos. Ora, como o próprio termo revela, o emotivismo é a ideia de que quando nós falamos das coisas, quando nós tentamos explicar o porquê das nossas atitudes, nós, na verdade, expressamos emoções. E é importante porque emoções significam que não é racionalizado, o que não tem uma explicação racional, universal, impessoal e objetiva. Para Hume, que pode ser considerado o autor originário desse emotivismo, a razão é uma serva das paixões. A razão racionaliza, sublima, conceitua o que nós temos no nível pré-racional. Isso será muito importante para a tradição ética moderna e culminará, segundo MacIntyre, na concepção nietzschiana do homem que se autoconstrói não a partir de razões, mas a partir de paixões, de desejos e de vontade. Essa noção de emoção, paixão, desejo e vontade. E que, de alguma forma, resulta num irracionalismo. Isto é, numa impossibilidade de justificar racionalmente os nossos juízos morais. Como eu disse, o emotivismo é um debate epistemológico sobre a natureza do juízo moral e é muito presente no debate anglo-saxônico a que pertence o MacIntyre. Ele parte do seguinte pressuposto: quando nós dizemos isto é bom, quando nós queremos expressar um juízo sobre alguma coisa ou algum fato, e eu digo isto é bom, está subentendido aquela ressalva a que eu me referi na aula passada. Isto é bom, leia-se para mim. E de fato hoje nós somos tão emotivistas que nós não fazemos um juízo moral, um juízo político, um juízo estético, um juízo religioso sem a ressalva para mim.
no meu ponto de vista, na minha perspectiva, na minha geração, para o meu partido, para o meu grupo, para a minha classe social, para a minha tradição ideológica. Ou seja, nós já sabemos que para você, para o seu grupo, para a sua tradição, para o seu partido, é outra coisa. O que está em jogo nessa expressão subjetiva de impressões sobre as coisas? Sobre os crimes, por exemplo. Está em jogo que quando eu digo isto é bom, mesmo com essa ressalva, eu quero convencer você de que isso é bom. E que, na verdade, toda expressão tem como objetivo produzir o efeito intersubjetivo de que você concorde com o meu juízo subjetivo. Ou seja, aprovo isto, aprove isto também. Toda expressão, na verdade, tem finalidade, ainda que mascarada, de persuasão. Então, quando eu digo, é bom estudar filosofia, para mim, é como se eu dissesse, é bom estudar filosofia, estude você também filosofia. Na verdade, me siga, concorde comigo, me acompanhe subjetivamente. Não é que estudar filosofia seja bom em si. Não que a filosofia tenha um mérito objetivo, intrínseco, nela mesma, e que eu reconheço e que ajudo você a reconhecer. Não, eu tenho um sentimento subjetivo de que a filosofia é boa e gostaria que você também me acompanhasse nesse juízo, que é subjetivo. Por mais que todos nós concordássemos com um fato qualquer, por mais que houvesse uma unanimidade, que é impossível haver na modernidade alguma unanimidade, mas por hipótese, se houvesse uma unanimidade, isso seria apenas uma concordância subjetiva nesse contexto do emotivismo. O emotivismo, ele fracassa, e o MacIntyre se dedicou antes na sua obra a estudar, do ponto de vista mais detido, o emotivismo, e aqui ele parece apenas apresentar uma síntese, o que torna muitos dos argumentos do MacIntyre aparentemente apressados, porque de fato o Depois da Virtude é uma obra que condensa o resultado de uma série de pesquisas que ele empreendeu antes. Portanto, a importância do estudo que eu estou apresentando a vocês, detido de cada uma dessas correntes. O emotivismo é tratado em 40 páginas. Bem, mas há 200 páginas do próprio MacIntyre antes de Depois da Virtude sobre o emotivismo. O utilitarismo é tratado em 15 páginas. Bem, mas há 400 páginas antes escritas sobre o utilitarismo, que estão pressupostas. Isso, é claro, obriga o leitor interessado e realmente disposto a acompanhar as hipóteses do MacIntyre a ter uma análise contextual da sua obra, como eu estou apresentando a vocês. O fracasso do emotivismo se dá por 3 dimensões. Primeiro, uma circularidade vazia, em que há o silêncio sobre a identificação e caracterização dos sentimentos exprimidos nos juízos morais. Em segundo lugar, uma equivalência de 2 tipos de juízo, o expressivo e o persuasivo. E em terceiro lugar, uma confusão entre o significado e o uso. Então, para o MacIntyre, nós percebemos uma incompatibilidade lógica do emotivismo por esses motivos. E ele começa a se questionar qual é a origem do emotivismo no século XX. Bem, a origem do emotivismo seria o intuicionismo, que foi famosamente apresentado e defendido pelo filósofo G. Moore, em 1903, numa obra clássica de filosofia moral analítica chamada Principia Ethica, que seria, segundo Moore e os seus muitos seguidores ingleses, a resolução definitiva de todos os problemas da ética, que seria a última e definitiva filosofia moral que explica efetivamente o que é a moralidade e como funciona os juízos morais. E esse intuicionismo remonta a David Hume e ao empirismo britânico, a qual eu já me referi. Esse intuicionismo teria 3 características, que são, em primeiro lugar, a bondade ou a ruindade
não são propriedades naturais das coisas. As atitudes e os objetos não têm propriedades, características boas ou más, mas despertam em mim, sujeito, certas afecções, certas paixões. E eu julgo as ações ou as coisas como boas ou más. Mas não que elas sejam boas ou más nelas mesmas. Elas me geram uma sensação, um sentimento. E essa sensação ou sentimento não é racional. E a expressão que ele usa para caracterizar a natureza dessas sensações ou percepções subjetivas que aferem a bondade ou a ruindade das coisas é intuição. Então, a intuição é como que o que eu sinto, o que eu intuo, o que eu penso, no sentido espontâneo, sobre as coisas. Então, eu acho que o MacIntyre é bom, mas eu não poderia justificar racionalmente que o MacIntyre é bom. Em segundo lugar, o intuicionismo é um consequencialismo, é um tipo de utilitarismo, exatamente porque, já que nenhum ato é bom ou mal em si mesmo, ele só pode ser aferido pelas suas consequências. Então, o intuicionismo é um anti-essencialismo, porque não há, por exemplo, crimes do ponto de vista ontológico e essencial. Se eu disser matar alguém é bom ou ruim, você vai dizer depende das consequências. Em si mesmo, matar não é nem bom nem ruim. Então, essa lógica utilitarista e consequencialista acompanha o intuicionismo. O intuicionismo também é, em terceiro lugar, um esteticismo, porque, segundo Moore, as afeições pessoais e prazeres estéticos abrangem todos os maiores bens que se possam imaginar. Ora, o máximo que nós podemos chegar na moralidade humana são esses afetos pessoais e esses prazeres de tipo estético. E o MacIntyre diz, ora, essa concepção ética ela é fraca por vários motivos. Primeiro porque, se essas proposições, o intuicionismo, o consequencialismo e o esteticismo são logicamente independentes, o fato é que a primeira proposição, que é a do intuicionismo, é falsa. E a segunda e a terceira estão em contradição. Ora, na verdade, o intuicionismo é um conjunto de afirmações não argumentadas e não justificadas, que, na verdade, justificam um contexto social do grupo de Bloomsbury e de uma série de intelectuais e de uma sociedade britânica que queriam uma justificação filosófica das suas idiosincrasias e dos seus comportamentos subjetivos. Que tem, na verdade, em Moore, um filósofo que justificará como que ideologicamente, com todo o refinamento acadêmico e o refinamento lógico, as suas preferências pessoais, que é esse relativismo subjetivo. Então, os defensores tinham uma ingenuidade soberba de achar que essa obra do Moore e que essa concepção tinha superado as grandes elucubrações de Platão, Aristóteles, Jesus Cristo, São Paulo e toda a tradição da filosofia moral, que seria simplesmente vazia. Ora, esses argumentos trazidos pelo Moore, na verdade, revelam a concepção social especificamente do ambiente britânico da época em que ele nasceu. Então, o apocalipsismo ingênuo e complacente do intuicionismo, na verdade, seria uma suposta libertação do passado, né? Como se a ética precisasse se libertar de qualquer critério que não fossem essas intuições subjetivas. Para o MacIntyre, o contexto geral da ética atual é emotivista. Então ele começa essa história da filosofia moral com um presente. E o presente é emotivista. E ele caracteriza essa história filosófica da moral em 3 fases. Primeiro, uma fase que nós podemos chamar ordenada da sociedade, em que a teoria e a prática normativa
de uma sociedade contém padrões objetivos e impessoais, que são as virtudes, que justificam racionalmente as normas, os atos e os juízos particulares. Então vamos chamar essa fase de uma fase ordenada, de uma fase saudável, em que nós nos entendemos e nós reconhecemos o certo e o errado a partir de contextos sociais. Uma segunda fase em que há uma crise, em que há uma tentativa mal sucedida de garantir a objetividade e a impessoalidade dos juízos morais que se degradam gradativamente, que se degradam continuamente. Essa fase é a tentativa do iluminismo. O iluminismo tenta justificar racional e objetivamente os juízos morais, mas não consegue. E uma terceira fase em que surgem teorias emotivistas, que elas conquistam ampla aceitação, se não na teoria, principalmente na prática, de que não se pode garantir a objetividade e a impessoalidade. Então, na verdade, elas racionalizam, teoricamente, a crise moral. Então, para o MacIntyre, as teorias emotivistas, na verdade, revelam de forma clara a crise moral na prática. Porque elas tentam dizer que, de modo objetivo, impessoal e universal, não há moral. Ora, não há sociedade sem moral, não há sociedade sem instituições, não há sociedade sem padrões de comportamento e excelência. Por isso o emotivismo é não só a causa, mas o maior sintoma de que a sociedade está em crise. O emotivismo universaliza uma situação particular, nega os padrões racionais, em geral, tout court, impede a comparação histórica da ascensão e queda de moralidades. Ou seja, como não há padrões objetivos e racionais, eu não posso comparar uma geração com outra pela perda ou pelo amadurecimento de um padrão racional. O emotivismo é um ceticismo que nega a verdade objetiva. O emotivismo é um relativismo, porque diz que todas as moralidades mascaram desejos subjetivos, e o emotivismo é hoje hegemônico, está incorporado na nossa cultura, seja sob as máscaras da filosofia analítica, anglo-saxônica, seja na filosofia continental hermenêutica europeia. E o estudo do MacIntyre abrange esses dois braços fundamentais do pensamento contemporâneo. Ora, para comprovar a tese de que o emotivismo é hegemônico na nossa sociedade, MacIntyre se vale de 3 personagens característicos dessa identidade emotivista, que são o esteta, o burocrata e o terapeuta. E esses personagens são importantes porque eles são arquétipos representativos de certas formas de vida e de comportamento que encarnam e materializam o ideal moral de uma sociedade. Eles demonstram a articulação de papéis sociais e crenças individuais. São personagens que funcionam como pontos focais da investigação sociológica da ética. Bem, o esteta é um emotivista porque ele está ocioso e entediado e manipula os outros e os instrumentaliza para os seus próprios fins. Ele é uma espécie de consumidor de sensações, de emoções e de pessoas. Nós vamos ver essa personalidade na próxima aula representada por Kierkegaard, na sua obra Ou, na primeira fase, a fase da vida estética, né? Bem, por que o esteta é emotivista? Porque não há diferença entre juízos expressivos e juízos persuasivos. O que ele quer é convencer a todos de que, e usar a todos de que ele está certo, de que ele quer fruir as sensações e as emoções, e mesmo que seja dos outros. A figura do Dom Juan aqui, ela é característica desse esteta que quer consumir sensações, mesmo que seja
partir dos outros, do corpo dos outros, que sejam sensações eróticas. O burocrata também é um emotivista, porque o burocrata reconhece que os fins sociais e os fins morais das instituições são relativos e ele não se intromete nisso. O burocrata é apenas alguém que tem uma racionalidade instrumental acerca dos meios mais eficientes para a consecução de fins dos quais ele não se preocupa. Eichmann, por exemplo, tal como relatada por Hannah Arendt no Tribunal de Nuremberg, era um burocrata. Era um burocrata que simplesmente não se preocupava com o assassinato ou com o genocídio dos judeus. Porque como esses fins são relativos e subjetivos, eu não posso me interferir. Eu tenho apenas que pensar na eficiência e na produção dos meios que alcançam esses fins nos quais eu não me intrometo, porque eles são relativos. Então, a distinção entre meios e fins e a indiferença substancial acerca da verdade ou do valor dos fins torna um burocrata imerso nessa cultura emotivista dicotômica, relativista do ponto de vista finalístico, mas racional, técnica, que busca eficiência nos meios de realizar fins indiferentes. Ora, o terapeuta é tipicamente uma personalidade emotivista porque ele ajuda o analisado a se adaptar a qualquer situação. Ele ajuda o analisado simplesmente a lidar, a elaborar de forma psicológica uma situação cuja moralidade e cuja finalidade ele não questiona. Ele não questiona porque não lhe cabe debater fins, porque fins são subjetivos. Ele trata o analisado como um meio de adaptação dos fins subjetivos do analisado. Então, a verdade, para o terapeuta, é substituída pela eficácia psicológica. Isso vale tanto na educação quanto na religião, que perdem, portanto, a sua consistência objetiva e impessoal. Para concluir esta aula, nós podemos verificar quais seriam as características fundamentais dessa personalidade emotivista. A primeira característica é que ela se abstrai de qualquer contexto contingente, a fim de julgar as situações particulares a partir de uma perspectiva neutra e supostamente impessoal. Ora, o eu emotivista, no fundo, é um nada, segundo o próprio Sartre. É um nada além do papel social que ele exerce. De fato, vale a pena ler uma passagem que na edição brasileira está na página 65, em que o MacIntyre diz: o eu especificamente moderno, o que eu chamei de emotivista, não encontra limites estabelecidos para aquilo que possa julgar, pois tais limites só poderiam provir de critérios racionais de avaliação. E como vimos, faltam tais critérios ao eu emotivista. Tudo pode ser criticado de qualquer perspectiva que o eu adotar, inclusive a própria escolha da perspectiva a adotar. É nessa capacidade do eu de evitar qualquer identificação necessária com quaisquer circunstâncias contingentes que alguns filósofos modernos, tanto analíticos quanto existencialistas, têm visto a essência do agir moral. Ser um agente moral é, neste caso, poder afastar-se de qualquer situação em que se esteja envolvido, de toda e qualquer característica que se possua e emitir juízo sobre ela de uma perspectiva universal e abstrata, totalmente destacada de qualquer particularidade social. Qualquer pessoa pode, então, ser um agente moral, porque é no eu e não nos papéis ou nos costumes sociais que deve residir o agir moral. Então, o eu moderno é um eu destacado, decalcado, abstraído, um eu cartesiano, kantiano,
transcendental, independente da sociedade, independente do contexto social e que, portanto, não pode se inserir e se vincular numa tradição, numa sociedade, numa comunidade. Então esse eu perde a noção das virtudes como práticas de excelência no interior de instituições. Este eu busca uma liberdade que é, na verdade, uma liberdade abstrata, porque é uma liberdade que é pensada como autonomia e como libertação das funções sociais e dos papéis sociais. Ora, mas são os contextos sociais que dão sentido às ações individuais. São os contextos sociais que tornam as ações individuais pensáveis. Então, é a exclusão de características éticas, de virtude social, que caracterizam esse individualismo burocrático moderno, que torna a política uma oscilação entre o liberalismo atomista e atomizante, que dispersa os indivíduos na sociedade, e um coletivismo autoritário estatal que usa da força para conter a anarquia que a liberdade individual ilimitada causou. Na próxima aula, nós vamos entender retrospectivamente as razões históricas do emotivismo, percebendo por que razão o projeto moderno do iluminismo de fundamentar a ética de forma secular, não religiosa e não metafísica, sem finalidades e virtudes, estava condenado ao fracasso. Obrigado e até lá. Está muito difícil, 30 minutos. Posso citar. Talvez tenha sido